O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro, mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu, porém, estou debaixo de autoridade, mas tem soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem, e ao meu empregado, faz isto, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todos nós sonhamos o poder interceder por alguém e aconteceu um milagre, né? E hoje Jesus nos mostra que como é importante a gente apresentar Deus às pessoas, apresentar Jesus às pessoas. Assim como esse oficial romano, alguém deve ter dito para ele: olha, tem alguém aqui que é capaz de curar o seu servo. Ele não conhecia pessoalmente Jesus, nem se achava digno de estar na presença dele. Ele se achava pecador, mas ele tinha um empregado que ele amava, mostrando que o nosso amor, diante de Deus, ele é sublime, porque somente o amor vem de Deus. O amor que está em nós é movido por Deus, né? Deus é o amor da nossa vida, Deus é amor. Então é Ele que nos estimula a amar as pessoas. Aquele homem sabia quanto era precioso aquele servo para ele. Ele queria ver aquele servo de pé, curado. Por isso ele vai recorrer, fazer a sua súplica, pedir ao Senhor que venha salvar o seu servo. E ele não se achava digno nem que Jesus fosse à sua casa. Porque a casa dele era a casa de um pagão. E como ele vivia como pagão na sua casa, ele achava que ali aquela casa também não era digna de receber Jesus. Ele sabia que Jesus era um homem santo. Por isso ele não quis, nem que Jesus fosse lá. Mas ele mesmo disse: Senhor, mas eu sei que a tua palavra tem poder. Assim como a minha palavra, diante dos meus servos, eu peço alguma coisa, eles fazem. Falo para o meu soldado: vai ali fazer guerra, eles vão, né? Então aquele homem sabia que a palavra de Jesus tinha um poder infinito, que ela poderia salvar aquele homem daquela doença.
E essa fé que Jesus gostaria que tivesse no nosso coração também, né? Essa fé que a gente acredita nas promessas do Senhor, que a gente, ouvindo a sua palavra, a gente aguardasse no coração e que tivesse ele como aquele único meio da nossa salvação. E a gente iria viver de tal modo esta riqueza, como está na primeira leitura de hoje. São Paulo fala: antes de tudo eu lhes peço que façam, recomendo que façam orações, súplica, em ação de graça por todos os homens. Rezar para aquelas pessoas que às vezes nos machucam não é fácil não, né? Aqueles que falam mal de nós, mas essa é a riqueza. É desta forma que nós vamos vencer o mal. Porque também a gente brigar, fazer guerra contra eles, nós só vamos fomentar o mal. Nós vamos aumentar a guerra, nós vamos pôr gasolina no fogo, né? E às vezes a gente coloca, às vezes é uma pessoa xingando, brava, irritada, e a gente quer xingar junto. Aí nós só vamos fomentar o mal, né? A gente só vai pôr gasolina, vai aumentar a dose da guerra, né? E o Senhor está dizendo: não, é melhor que você negocie a paz com ele, reze, né? Ai, porque você é chato, ai, que bom que você está falando, eu não percebi que eu fui chato, não percebi que eu fui ignorante, me perdoa. Pronto, negociamos a paz, né? Dá mais sentido. Às vezes o marido chega em casa nervoso, irritado do serviço, né? E é a primeira pessoa que está na frente dele, quem que é? É a esposa, ou o filho, ou a filha, né? Alguém de casa. E aí, lógico que nós em casa, nós temos mais a liberdade de falar as coisas, né? E às vezes lá no serviço eu não posso falar, porque às vezes se falar vai ser mandado embora, vai ser desligado do serviço, né? Então às vezes a gente engole, né? Engole aquela situação, vem com aquela situação remoendo dentro dele, e quando chega em casa, às vezes, joga tudo para fora. E a primeira vítima, às vezes, é a esposa, ou é o esposo que está ali, que a esposa chega, às vezes é o filho sai da escola nervoso, irritado, porque não arrumou alguma situação, chega em casa, a vítima que está lá, ou é a mãe, ou é o irmão, né? E a gente vai descarregar toda aquela ira, né? Por isso ele está dizendo: olha, reze, arranque a ira, essas coisas do seu coração, né? Não é fácil. Você tem que rezar para uma pessoa que te faz mal, não é brincadeira. Nós temos que rezar para o nosso governo, para os deputados, para os senadores, que às vezes nós estamos vendo todo esse escândalo. É fácil? Não, mas todas as vezes que nós fazemos adoração aqui, principalmente nos dias de adoração, nós rezamos por todos os governantes do país, né? Por os prefeitos, vereadores, os deputados, senadores, nós rezamos, temos que rezar, para Deus mostrar a verdade, e que a verdade entre naquele lugar e transforme o coração daqueles homens, né? Porque é triste, mas infelizmente em muitos lugares foram tirando os sinais dos cristãos, né? Antigamente nos congressos, na Assembleia Legislativa, tinha lá a cruz de Cristo, tinha o sinal de Jesus crucificado, e que era sinal que ali é um lugar santo também, né? Mas tiraram tudo, todos os símbolos cristãos estão sendo tirados das escolas, estão sendo tirados das repartições públicas, não pode, porque lógico que Jesus está ali é para mostrar a verdade, a sinceridade, o amor, a dignidade, a honra. E aí, né, diante de tantas situações mentirosas, né, a pessoa fica com vergonha de mentir, aí tira, é melhor tirar, né? Vamos tirar, mas nós temos que continuar rezando, né, para Deus mostrar a verdade àquelas pessoas, que os escândalos não é para a gente ficar com vontade de matar. Às vezes a gente tem vontade, né? Ai, tomara que morra todos, né? Que nasçam outras pessoas novas. Infelizmente, nós vamos ter que votar, né? A gente vota de novo, mas vamos escolher de novo os candidatos bons. Mas Deus dá a liberdade para a gente mostrar que nós temos que rezar por eles e para que pareça gente digna também. Então, por isso, rezar para as pessoas é importantíssimo. Deus está dizendo hoje: olha, reze em ação de graça, súplica, faça tudo, preces,
por todos os homens, pelos que governam, todos que ocupam altos cargos, a fim de possam levar uma vida tranquila. Sair desta indignidade, né? Mas que tem uma vida de piedade e dignidade. Então nós temos que rezar também pela nossa casa, pelos nossos filhos, por aqueles que trabalham conosco, para aqueles que convivem conosco na nossa rua, porque ali vai ter gente desonesta, vai ter gente boa, vai ter gente prestativa, vai ter gente negligente, vai ter tudo na nossa vida e perto de nós, né? Nós é que somos cristãos e nós é que temos que contagiar o coração deles. Nós é que vamos inflamar o coração deles com a graça de Deus, com o amor de Deus, né? E sabendo que entre nós e eles está Jesus, o mediador de todas as coisas, de todas as graças, de todas as bênçãos do céu, do qual é nele que nós vamos encontrar a salvação. Não há outro que a gente pode ser salvo. E vai aparecer muitas outras doutrinas querendo arrastar a gente também. Porque sedutor no mundo vai aparecer, né? O demônio está solto e vai trazer sedução, querendo colocar ideias frívolas na nossa cabeça, né? Querendo colocar outras idolatrias, querendo colocar outros espíritos sedutores dentro de nós. Vai aparecer tudo, né? Mas se a gente está em oração, a gente vai estar com os olhos fitos em quem? Naquele que pode nos salvar. Jesus Cristo, está ali. Ele. Não vai aparecer outros falando de outras coisas, outras doutrinas. Mas o único que pode nos salvar. Se não tem Jesus, se não crê que Jesus é o Salvador, se não crê que Jesus perdoa os nossos pecados, e Ele que nos reconcilia com Deus, e eu quero morar no céu, porque nós caminhamos aqui para morar no céu. E a única pessoa pela qual nós vamos passar e entrar no céu chama Jesus Cristo. Não há outro. Não há outro pelo qual nós seremos salvos. Não existe. Deus não colocou outra pessoa. Então qualquer outra doutrina que te oferecer outras coisas está fora. Essa doutrina é enganosa, a não ser que você queira ir morar em outro lugar, mesmo no céu. Para morar no céu tem que ser Jesus Cristo. Ele é o único caminho que te leva para o céu. O único que nos leva para o céu. Não existe outro. Se eu quero morar junto no céu com São Pedro, São Paulo, Nossa Senhora, com os anjos, com Deus, chama Jesus Cristo. Não tem outro. Ele é o único mediador. Então, se você acredita na reencarnação, você acha que você vai ficar reencarnando, é outra doutrina. Essa aqui é da ressurreição, da vida eterna. Uma vida eterna, e significa para sempre em Deus. Esta é a doutrina, é a graça da glória de Deus. Quem quer vivê-la somente em Jesus. Então esta riqueza que São Paulo está falando, quero portanto que em todo lugar os homens façam oração, erguendo a mão santa, sem ira e sem discussões. Esta é a nossa riqueza, esta é a nossa fé, esta é a glória para a qual nós nascemos e nós vamos viver. Essa é a nossa eternidade no Senhor. Por isso Jesus mostrou hoje como é importante a nossa fé, quando a gente crê e que Ele tem o poder de realizar, Ele realiza em nossa vida. Fecha teus olhos por um instantezinho, vamos pedir hoje, né? Se a gente teve alguma dificuldade, se a gente ainda está nervoso, se nós estamos xingando, blasfemando, com raiva, com ódio no coração, por causa das diversas circunstâncias que nós temos enfrentado. Pessoas que nos perseguem, pessoas que nos fazem mal, às vezes a gente deseja que elas sofram. Hoje nós queremos entregar essas pessoas nas mãos do Senhor. Ele que tem o poder de transfigurar o seu coração. Ele que tem o poder de mudar a vida dessas pessoas. Nós clamamos hoje, Senhor, pelos nossos governantes, pelo nosso presidente da República, pelos senadores, pelos deputados, por aqueles que são os governantes também estadual, pelos deputados, pelos nossos prefeitos, vereadores, pela justiça, né, do nosso país, aqueles que são
na justiça, queremos pedir toda a graça, que eles volvam o olhar de dignidade, de honra, que toda a corrupção desapareça, também aqueles que nos perseguem, nos fazem mal no nosso trabalho, na nossa rua, na nossa cidade, aqueles que falam mal de nós, que nos caluniam, difamam, queremos entregar nas tuas mãos. Aquelas pessoas que estão dentro da nossa casa, que às vezes nos inflamam o coração. Aqueles que trabalham conosco, que às vezes nos perseguem. Queremos entregar cada pessoa que ainda é para nós dificuldade em amá-los. Dá-nos esta graça. Lava-nos dessas pessoas, desse sofrimento que essas pessoas causaram em nós. Nós te pedimos toda a graça para o dia de hoje, sobre cada pessoa que nós temos ainda dificuldade de amá-los, por diversas circunstâncias. Queremos entregá-las na sua mão. Queremos entregar o nosso coração. Dá-nos a graça de sabermos rezar para aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, nos difamam e nos fazem mal. E que toda a bênção que nós queremos, que também se derrame sobre eles, para que assim a gente vive esta vida nova como verdadeiros filhos de Deus, neste mundo tão tenebroso, neste mundo tão sofrido. Que nós sejamos a tua luz iluminar os corações dessas pessoas. cançãonovaplay.com. Assine já!